Olá! No vídeo de hoje eu vou contar uma história que pode ser o seu caso, pode ser que faça sentido. Mas antes disso, por favor, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com alguém. E assista até o final, porque tem pessoas que apenas entram e não concluem. Uma vez, fazendo terapia, conversando lá com o meu terapeuta, ele disse o seguinte: existem pessoas que elas são muito boas de iniciativa, mas elas são péssimas de acabativas. Então, uma vez que você clicou aqui nesse vídeo, fique até o final, por favor. Eu entendo que vai ser muito benéfico, não só para você, mas também para as pessoas que você vai compartilhar esse vídeo. Vamos lá. Há uns anos atrás, em 2014, eu comecei a ter um episódio de cefaleia. O que é isso? Dor de cabeça. E essa dor de cabeça ela acontecia apenas às segundas-feiras. Eu contei já em alguns outros vídeos essa minha experiência, mas faço questão de retornar a ela, porque pode ser que, como você está chegando agora, você não tenha ainda ouvido eu falar isso. O que acontecia comigo todos os outros dias da semana, eles eram plenos, tranquilos, mas chegava a segunda-feira, parecia que a minha cabeça ia explodir. Eu já acordava de manhã, a hora que eu abri os olhos, aquela dor de cabeça que me perseguia até ali aproximadamente umas 7, 8 horas da noite. Ok. Depois ela ia reduzindo e desaparecia. E ela só ia voltar na outra semana. Estranho, né? Porque geralmente pessoas que têm episódios assim de dores crônicas, elas não escolhem um dia. Elas aparecem quase que sempre. Mas comigo era diferente. Então eu fui até um médico para fazer o exame. Ah, bom que se diga, esse médico que eu fui procurar, ele estava ali apenas para fazer o meu exame com relação à minha renovação de CNH. Então, passou ali um período, e isso tudo deve ter durado em torno de uns 3 meses, ou até um pouquinho mais do que isso. E eu fui então renovar minha habilitação. Quando eu cheguei lá, fiz todos os testes, fui aprovado, aquele alívio. Eu olhei do lado assim e vi que tinha uma pessoa de branco, eu imaginei que era o médico que estava aguardando o próximo paciente. Então eu cheguei até ele e muito rapidamente fiz uma pergunta. Falei: doutor, e descrevi todo o quadro para ele. Olha, eu não tenho dores de cabeça outro dia da semana, apenas a segunda. O que pode estar acontecendo comigo? Ele pensou um pouquinho assim e falou: olha, isso que você está dizendo é nada mais, nada menos do que uma... Chuta aí o que ele falou que era o meu quadro. Muito bem. Ele falou assim: é algo que você faz lá no seu final de semana. Isso nós chamamos de ressaca. Eu levei um puxa de um susto, porque naquele período eu já fazia atividade física, até mais agora se for ver em termos de intensidade, frequência e números de exercícios, números de esportes, porque ali eu praticava a corrida, fazia alguns exercícios de força, uma calistenia, e também jogava futebol. Não só às quartas-feiras o futsal, mas aos sábados eu também jogava no campo de areia. Como assim uma pessoa com meu perfil físico estaria tendo enxaqueca? E eu logo associei a pessoas que faziam algo negativo no final de semana, como por exemplo o uso de drogas ou especialmente de bebidas alcoólicas, que não era o meu caso e nunca foi. Ok, eu agradeci, voltei embora e como eu tinha um bom tempo ali para pensar, acho que mais de 1 hora de trajeto onde eu estava até chegar à minha casa, eu falei: o que eu faço? Como assim? Como é o meu final de semana? E eu me lembrei, sabe do que eu me lembrei? Que esse sábado que eu falei para você que eu jogava bola, eu jogava das 4 às 6. Naquele período ainda tinha o horário de verão. Então, quando falava-se sobre 4 horas da tarde, voltava-se então 1 hora e era 3. Para se ter uma noção, tinha vezes que nós chegávamos ali e não era possível jogar. Nosso pé literalmente queimava. E o que acontecia? O organizador levava um galão de água de 5 litros. Mas, chutando por baixo aí, deveria ter pelo menos, chutando baixo mesmo, 20 pessoas. E quando nós íamos tomar água, o que acontecia então? Tinha o próximo,
Então a gente malemar, molhava a boca e deixava ali. Isso era recorrente. Chegava no domingo, geralmente domingo é um dia, um dia muito corrido para mim, com algumas atividades na igreja e tal. É momento que a gente fica um tempo a mais ali, orando, jejuando, fazendo estudos. Aí depois tem questões de família. Algumas vezes a gente retorna para outra atividade eclesiástica, outra atividade nesse sentido. Então tudo muito intenso. Ok. Aí eu deitava e dormia e acordava na segunda-feira de ressaca. E eu entendi que esse era o problema. Sabe como corrigir isso então? Por incrível que pareça, regulando a ingestão hídrica, tomando água. Eu sei que muitas pessoas que estão, inclusive agora assistindo ao meu vídeo, podem pensar o seguinte: mas eu tomo bastante água. A minha pergunta é: quanto? Quanto é necessário para o seu corpo? Entenda, uma pessoa que tem ali seu 1,60m, 1,55m, tem então uma demanda hídrica completamente diferente de uma pessoa que tem seus 2 metros, 2,10 m. Então, quando nós padronizamos e dizemos o seguinte: o ideal é se tomar, a gente coloca uma faixa de 2 litros por dia. Percebe como não faz sentido? Então, eu pergunto: como corrigir alguns problemas? Pode ser que nesse momento você está tendo esquecimento, fadiga crônica, e especialmente, como era o meu caso, dor de cabeça. E apenas porque seu cérebro está desidratado. Especialmente em momentos que nós vivemos, de ondas de calor, a temperatura é meio maluca. Tem hora que parece que estamos no verão, faz frio, e no frio faz calor. Período de chuva é seco, período seco chove. Então nós precisamos estar atentos a esses sinais que o nosso corpo emite e tomar água. Não meramente bastante, mas algo que é mensurável. E eu queria deixar para você, para a gente bater um papo. Se você está bebendo água de forma adequada, coloca aí quanto uma pessoa precisa tomar de água por dia. Por não saber isso, sabe o que aconteceu comigo? Eu até bebi água. E se você perguntasse para mim naquela época, ali final de 2014, especialmente entrando agora em 2015, eu falaria para você: eu sou saudável, eu tomo água, eu tenho ali uma vida tranquila. Mas o meu corpo estava dizendo outra coisa. O meu corpo estava referindo uma falta. E como que ele fazia isso? Gerando dor de cabeça. E você? Como tem estado o seu quadro clínico? E especialmente sobre essa questão. Daquele tempo para frente, o que eu comecei a fazer? Basicamente todos os lugares, é verdade que tem exceção, mas basicamente quase todos os lugares que eu vou, quem me acompanha, a minha garrafinha de água. E agora eu tenho uma garrafinha térmica que me acompanha sempre. Para quê? Para que eu venha entender: eu preciso fazer uma ingestão hídrica de forma regular, todos os dias, para que eu me mantenha saudável. Muito obrigado por chegar até aqui. Novamente peço que você deixe seu like, que você compartilhe com as pessoas e deixe um comentário. Quantos litros de água você precisa tomar? Qual é o cálculo? Como é que nós conseguimos chegar a esse número? Vamos discutindo aqui. Por quê? Porque nós precisamos ser intensos, mas também intencionais nessa nossa jornada, que é envelhecendo com propósito.